Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez, nos reunimos nesta casa de oração, de acolhimento, trazendo um abraço de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e agradecendo sempre a Deus as bênçãos de estudar a doutrina espírita, de poder contribuir em sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de melhorarmos. E assim, agradecidos, rogamos a Jesus e à espiritualidade amiga presente que nos inspire esta noite, envolvendo os nossos corações em bênçãos de luz e de paz. E que ao final possamos todos saírem daqui melhores de que quando aqui chegamos. Meus irmãos, estávamos pensando, diante de tantas dificuldades, diante de tantos momentos difíceis, de tantos desequilíbrios, de tanta violência acontecendo, é preciso lembrar que Jesus, certa feita, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E aí refletimos o quanto os seus ensinos, o quanto os seus exemplos, eles precisam ser mais estudados com o coração, o quanto eles precisam ser mais compreendidos, o quanto eles precisam ser mais sentidos e, sobretudo, vivenciados. Porque é o momento de nos entregarmos mais à oração no nosso dia a dia. É o momento de estarmos mais vigilantes aos nossos pensamentos, aquilo que estamos atraindo para junto de nós, pela nossa sintonia vibratória, aos nossos atos, aquilo que falamos, como estamos nos colocando diante do outro. É preciso estarmos atentos para não nos desviarmos do caminho que nos leva a Jesus. Tempo de confiança é o tema que trazemos nesta noite de segunda-feira, nesse início de semana, para juntos refletirmos sobre a importância de desenvolver em nosso íntimo a coragem, mas a coragem da fé, que nos leva a enfrentar melhor as vicissitudes, as tribulações com mais confiança, No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, intitulado Viver pela Fé, inicia ali com o versículo de Paulo aos Romanos 1,17, que diz: mas o justo viverá pela fé. E Emmanuel nos diz que o apóstolo Paulo, na verdade, ele queria dizer que o justo será sempre fiel, que viverá de modo invariável na sua verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. E aí Emmanuel faz algumas perguntas para que possamos refletir melhor. Ele pergunta: os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos
a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Chegaram as enfermidades, chegaram os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bem-vindos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de viver pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Uma das qualidades mais nobres do Espírito é a autenticidade, é a harmonia dos seus atos, o seu jeito característico de inspirar mais confiança, pela segurança de se expressar, por não temer a opinião daqueles que se opõem às suas ideias, às suas ações. Isso não quer dizer que a pessoa que seja autêntica fala o que pensa sem se preocupar com as reações dos outros. Não, não é isso. Mas que ele ali expressa a sua filosofia de vida no seu dia a dia. Porém, sem ofender a ninguém. E sem esconder os seus princípios. Então Jesus, ele conclama os seus discípulos a essa autenticidade, que é a coragem da fé. Então ele adverte: aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 33. Ou seja, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Por se tratar de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmo, ocultando-a por medo dos prejuízos que eles possam acarretar no mundo. No mundo. Mas aqueles que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais e que a proclamam abertamente, esses, além de estarem trabalhando pelo próprio futuro, estarão também trabalhando pelo futuro dos outros. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 15, Allan Kardec deixa claro que existe a coragem da fé quando ela é admitida por aquele que professe, sem se preocupar, sem se importar com as críticas dos outros. Porque essa coragem da fé, ela está presente naqueles que buscam vivenciar os seus princípios, mesmo no meio familiar, mesmo na vida social, em que suas ideias elas não são entendidas, elas não são aceitas. Mas vai ali agindo com naturalidade, no seu direito de ali fazer suas escolhas. E outra maneira também de demonstrar essa coragem da fé é procurar se esforçar no dia a dia para vivenciá-la em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Vai ali irradiando paz, equilíbrio, serenidade e mais confiança nas leis divinas.
em várias passagens do Evangelho, Jesus salienta a importância da coragem de testemunhar a própria fé. Jesus salienta a importância da coragem de testemunhar a própria fé. E vamos aprendendo com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente. O mais corajoso é aquele que coloca no seu dia a dia mais amor em tudo que faz. O mais corajoso é aquele que no seu dia a dia procura amar mais, mesmo aqueles adversários. Isso é a coragem. A coragem é a firmeza. A coragem é a energia diante ali dos problemas que nos são apresentados, que nos desafiam. Quando Joana d'Arc caminhou para a fogueira, ela tinha certeza de que ela não era mentirosa e que manteria até o fim a sua fé. Questionada pela Inquisição, de modo terrível, ela, menina, analfabeta, mas quando ela falava, ela encantava os sábios daquela época. Certa vez, em um julgamento, perguntaram a ela: esses espíritos, essas almas aí que você diz que vê, estão nus? E ela, ao invés de responder, perguntou: então crês que Deus não tenha com que vesti-los? Mostrando a eles o ridículo da pergunta feita a ela. Então, quando ela foi amarrada no poste do martírio, que colocaram fogo ali nas palhas, e o fogo começou a se espalhar, chegando próximo dos seus pés, os amigos espirituais fizeram com que ela fixasse os seus olhos no alto, e do alto, sem que ninguém percebesse, ela começou a ver as pétalas caindo e se transformando em água. Então ali ela teve a certeza de que ela não sentiria dor, de que ela não sentiria o fogo queimar a sua pele. E foi justamente aí que a espiritualidade amiga desligou o laço que unia o corpo espiritual do corpo físico, mostrando que ela, nesse momento, fazia por merecer. Fizeram isso antes que o fogo a consumissem. Quando os cristãos, eles entraram na arena para serem mortos, ali iam também mulheres de mão dadas com os seus filhinhos para morrerem com elas. Nesse momento, aqueles outros que já tinham desencarnado ali, eles se faziam visíveis àqueles cristãos para mostrar a eles que só o corpo é que iria morrer, mas que eles iriam ali continuar vivendo. Então esses entravam cantando: Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre, te glorificam e te saúdam. E então os leões entravam e eram lançados sobre os cristãos. E a equipe espiritual que estava naquele momento para fazer justamente o desligamento do laço que unia o corpo espiritual do corpo físico, eles não permitiam que eles olhassem para trás.
E era uma época em que os soldados romanos, eles, na hora do sacrifício, eles diziam assim: abjura, repudia o teu Jesus. Dizes que não acreditas nele, que nós te libertaremos. Qual era a reação desses cristãos? Eles se mantinham firmes na sua fé. Eles confiavam no futuro promissor. Agora refletimos. Hoje, no dia de hoje, nós espíritas, será que podemos dizer que fomos um daqueles que morreram ali na arena? Será que podemos? Não, não podemos, porque não fomos. Porque aqueles que deram a sua vida por Jesus após a crucificação, aqueles que sofreram as perseguições religiosas de modo terrível, eles não voltaram mais, a não ser por missão. Inclusive, vamos ver no livro Renúncia, Emmanuel narra que o espírito Alcione, que já habitava em um mundo superior, na constelação de Sírios, ao solicitar permissão para reencarnar em nosso planeta Terra, ela foi advertida. Ela solicitou porque ela queria ali, como missão, ajudar o seu amado Pollux e outros amigos. Mas ela foi advertida pelo mentor espiritual, que ele disse: olhe, conheço muitos que depois de pedirem missões arriscadas assim como esta, voltaram onerados de 1000 problemas para resolver. Mas Alcione se manteve firme na coragem de testemunhar a própria fé. Francisco de Assis, ele saiu em viagem com um frei. Estava nevando muito. E em certo momento, acabou a comida, acabou a bebida, mas enfim, eles chegaram ali, diante do mosteiro que era o destino. E Francisco vai e bate ali no portão do mosteiro, se aproxima um frade e pergunta: quem é? É Francisco. O frade pensou que era uma pegadinha e disse: Francisco? Que Francisco o quê? E entrou. Nessa hora, o frei que acompanhava Francisco ficou desesperado, começou a chorar. Começou a chorar: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Quando ele olhou para o lado, viu Francisco pulando na neve, de alegria, sorrindo bastante. E ele não entendeu. Ué, será que aconteceu? Será que ele tem dupla personalidade? Por que será que ele está pulando assim, de alegria? Pai Francisco, ô Pai Francisco, o que está acontecendo? O senhor ainda não entendeu? Acabou a comida, acabou a bebida. Nós estamos no meio da neve, nós vamos congelar, nós vamos morrer. E Francisco de Assis disse: não, eu esperei a minha vida inteira por esse momento. E aí o frei fica espantado e pergunta a ele: para morrer? Ele disse: não, porque agora nenhum ser humano pode nos ajudar. Agora eu estou 100% na mão de Deus. E o frei entra em desespero e diz: morremos. E
continua ali chorando e Francisco de Assis pulando na neve, sorrindo. Vem o chefe daquele mosteiro, se aproxima do portão e pergunta: é Francisco? Sou eu. Ele abre o portão e diz: ô Francisco, você me desculpe, o frade é novato, mas vamos entrando. Meus irmãos, a fé não é dizer eu creio em Deus e quando nos encontramos diante de uma situação difícil, entrar em desespero. Isso não é fé. A fé é confiar, é ter a certeza de que, seja qual for o lugar que estejamos, seja qual for a dificuldade que estivermos enfrentando, seja qual for a enfermidade, Deus, o nosso Pai, manda os seus mensageiros para nos ajudar, para nos auxiliar a enfrentar as vicissitudes e tribulações com mais coragem, com coragem da fé. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo afirma: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A convicção dos fatos que não se veem. E muitas vezes nós nos encontramos como Santo Tomé. Precisa ver para crer. No livro O Consolador, em resposta da questão 354, Emmanuel afirma que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Afirmar eu sei. Traduzindo essa certeza na assistência de Deus, o nosso Pai. Então, meus irmãos, essa certeza que faz crescer em nós a vontade de buscar o conhecimento, de ampliar o nosso entendimento, de não ficar nessa visão limitada que o mundo material oferece. Porque é justamente nesse mundo que nos oferece essa limitação, onde vamos encontrar os medos, os receios, as incertezas. Agora lembremos daqueles dias longínquos, em que o senador Públio Lentulus caminhou pela Galileia à procura de Jesus de Nazaré. E uma multidão não cansava de comentar os seus feitos milagrosos e extraordinários. Sim, aquela multidão sofredora que ia até ele, até Jesus, na esperança de receber do seu magnetismo divino as bênçãos de cura, na esperança de receber a calma, na esperança de receber o fortalecimento, na esperança de receber algo que acalentasse, que acalmasse, que serenasse o coração dos aflitos. O senador, embora detentor de um grande patrimônio material, embora naquela região ele representasse o grande poder judaico, o grande poder
do Império Romano, lá estava ele, a voltas de dois males que o espírito encarnado pode experimentar. Um decorrentes de existência passada. Os outros decorrentes da existência da qual ele se encontrava. O senador, orgulhoso, poderoso, arrogante, se achava melhor do que todo mundo. Para ele, tudo tinha que ser resolvido a ferro e fogo. Tinha ali escravizado um jovem, o que causou uma revolta imensa pela família daquele jovem, que lhe armou um plano sinistro, o que mais tarde faria com que ele perdesse a visão. Então, naquele dia, quando o crepúsculo invadiu o lago de Tiberíades, ali estava Públio Lentulus à procura do Nazareno. É que sua filha estava em casa, muito doente. E aí nem todo o poder do Império Romano, nem toda a sua fortuna, nem toda a sua arrogância foram capazes de afastar o sofrimento de sua filha. O Públio Lentulus, ele foi obrigado a curvar-se ao poder das circunstâncias. Ele foi obrigado ali a reconhecer que há situações na vida que nos fogem de controle e que muitas vezes nos faz derramar lágrimas dolorosas. Então, em certo momento, ele escuta de Jesus: senador, por que me procura? Poderia ter me procurado na hora mais clara do dia, publicamente, para que pudesse aprender de uma vez só e para sempre a sublime lição da fé e da humildade. Mas não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde dizer a não ser chorar copiosamente, lembrando de sua filhinha. Jesus, ele conhece profundamente a alma humana. Ele sonda o coração de cada um de nós. Ele sabe das nossas necessidades. Ele não via ali Públio Lentulus. Ele via muito mais adiante Emmanuel ali em Públio Lentulus. Então ele diz: sim, eu não vim buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só o século de muito sofrimento podem encaminhar o regaço de meu Pai. Eu venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Jesus falava ali, se referia ali de Lívia, a esposa de Públio Lentulus. E ele diz: não é o teu sentimento que salva a tua filhinha leprosa e desvalida pela ciência humana, mas é a fé e o amor de tua mulher. E aí ficamos a refletir. Por que esperar que nos cheguem as dores? Por que esperar que nos faltem as forças
para nos colocarmos ali receptivos, para receber a lição sublime da fé e da humildade. Aprendemos com Jesus se estamos num caminho e dele desviamos. Só a dor irá nos conduzir a um novo caminho. Mas não vejamos na dor o momento de ficar ali alimentando o sofrimento, ou ficar ali alimentando o sentimento de culpa, porque não é esse o objetivo da dor. Porque a dor, ela existe para avisar que houve ali um erro de trajetória que precisa ser corrigido. Que precisa ser corrigido. Na obra Livro de Respostas, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 37, A Solicitação do Senhor, Emmanuel narra que havia um homem que se dizia muito feliz. E depois de ter rogado ajuda do céu, ele encontrou em sonho o mensageiro do Senhor, que ele disse amorosamente: o eterno benfeitor, apiedado de tuas lágrimas, ouvi o teu pedido e, em resposta, recomenda-te coragem para poder receber o apoio divino. E antes que o mensageiro continuasse, o homem, quase que magoado, disse: coragem? Como assim coragem? Acaso eu não tenho demonstrado a ausência de medo por toda a minha vida? Olha, deixa eu lhe contar. Eu escalei um monte perto da região onde moro. Eu ganhei muitas medalhas. Eu participei de muitas corridas arriscadas. Eu montei em potros bravos. Eu até abati 2 onças lá no sertão. E aí o mensageiro sorriu e disse: sim, é de considerar. Mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. A coragem de cumprir o próprio dever. E aí nos leva novamente a refletir. Será que estamos tendo em nós a coragem de cumprir os nossos deveres? A coragem de entender aqueles que não nos compreendem? A coragem de orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam? A coragem de amar em espírito e em verdade aqueles irmãos que dizem ser nossos inimigos? A coragem de não mais alimentar ali as fofocas? A coragem de praticar a caridade quando o mundo nos convida ao comodismo? Porque a coragem é trabalhar quando as forças se fazem diminuídas. É não esmorecer diante das lutas, diante das provas necessárias ao nosso aprendizado. A coragem ali de no dia a dia nos entregarmos mais às orações, ao Evangelho de Jesus com o coração e procurar ali vivenciar. Então nós espíritas, com o conhecimento da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da infinita misericórdia de Deus, somos convidados a demonstrar mais coragem,
frente aos embates da vida. Somos convidados a exemplificar mais serenidade, mais confiança, mesmo nas horas mais difíceis. Porque Jesus nos faz um convite para que tenhamos a coragem de testemunhar a própria fé, porque Ele sabe que nós podemos, se temos firmes a vontade. Ele sabe que podemos alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Afirmar eu sei. Então, essa certeza nos leva a confiar mais no futuro promissor, pelos esforços que vamos fazendo ali no nosso dia a dia, de nos entregarmos ao trabalho do bem, do amor, da caridade, de corrigir as nossas imperfeições. Vamos tendo mais confiança, mais certeza de que seja qual for a dificuldade que tivermos passando, seja o que for, vai passar, porque tudo passa. Tudo passa. Em outro momento, já falei aqui em palestra, mas é importante lembrarmos, porque tem a ver com o tema. É sobre a experiência vivida por Chico Xavier, que passou um momento muito difícil da sua vida, com sucessivas denúncias de fraude. Então ele decidiu pedir socorro a Emmanuel, alguma orientação direta a Maria de Nazaré. Poucos dias depois, Emmanuel volta com uma encomenda. Era uma só frase, atribuída a Maria, mãe de Jesus, que dizia: isso também passa. E ele, ali, agradecendo a bênção, escreveu numa folha de papel, colocou numa escrivaninha ao lado de sua cama, lá em Pedro Leopoldo, e todas as noites, todas as manhãs, durante as orações, ele lia e repetia a frase: isso também passa. Tempos depois, já livre das tormentas do passado, ele estava ali todo feliz, com o reconhecimento dos amigos, com o reconhecimento dos admiradores. E nesse momento, Emmanuel lhe aparece e pergunta: Chico, lembra da frase na cabeceira da cama? Sim, senhor, lembro. Pois volte lá e leia de novo. A frase é para ser lida no momento de tristeza, mas também no momento de felicidade, de alegria. Ou seja qual for a situação, isso também passa. Porque estamos em constante aprendizado nessa grande escola da vida, que nos convida a passarmos de ano a cada encarnação, que nos convida a nos elevarmos na direção do amor de Deus, que nos convida a ampliar a nossa visão espiritual, a sairmos dessa limitação, a entendermos que estamos no mundo de provas e expiações. Estamos no mundo de provas e expiações que nos convida
a estarmos mais atentos, a não nos enganarmos, a estarmos conscientes de que estamos num mundo onde temos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas aí ele faz um convite especial para cada um de nós. Ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, o nosso mundo de sombra, vencer as nossas imperfeições se trabalharmos para corrigir, para consertar, para reformar. Que podemos sim, meus irmãos, melhorarmos, que podemos sim avançarmos nessa grande escola. Que possamos sim passarmos de ano e sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Uma mulher que há mais de 12 anos padecia de uma hemorragia, ela já tinha gastado tudo que possuía, já tinha feito de tudo. E cada dia ia ficando pior. Ela ouve falar de Jesus e vai ao seu encontro. Entra por detrás da multidão, se aproxima do mestre e toca-lhe a capa. Naquele momento ela tinha certeza de que apenas tocando-lhe as vestes ela ficaria curada. E ela ficou curada. A hemorragia cessou. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibá Schutel lembra essa passagem e diz: a mulher enferma, mas cheia de fé, se aproximou do Senhor e tocou-lhe as vestes. E assim fazendo, ela pensou: ficarei curada do mal que há muitos anos me aflige. E a mulher ficou curada. E assim também são todos aqueles que tiverem fé e se aproximarem de Jesus. Caibá Schutel ainda afirma que a missão exclusiva de Jesus é foi reviver os corações na fé, para que as almas cheguem às alturas do amor de Deus. Para que as almas cheguem às alturas do amor de Deus. É muito lindo isso. E por isso, meus irmãos, é importante nós nos dedicarmos aos ensinos do Evangelho de Jesus com o coração. Com o coração. Eu estava lembrando há pouco, quando eu cheguei aqui, quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, só havia 2 centros em Caruaru, 2 casas espíritas, o Leon Denis e a AME. E certamente eu fui uma criança e uma adolescente que dei muito trabalho aos meus pais, muito trabalho. E o que é que minha mãe fazia? Meus pais faziam? Eles me colocavam na evangelização infantil no Leon Denis e me traziam também para a evangelização da AME. Isso foi extraordinário, porque foi plantada ali a semente que no momento oportuno foi despertado. E então a gente vê a importância dessas sementes aí serem multiplicadas,
Hoje, quando eu cheguei aqui, passando pelas salinhas, geralmente, quando a gente vem para cá, eu e Soares, a gente passa em frente às salinhas de aula e vem a lembrança daquela época, do quanto foi importante. Na época, no período, eu não entendia. Eu achava muito chato. Mas a semente ficou ali plantada. O que eu quero dizer com isso é da importância, meus irmãos, vocês pais, sabe, de trazer os seus filhos, adolescentes, suas crianças, e participarem, para participarem desse momento de evangelização, para que as sementes ali sejam plantadas no jardim dos coraçãozinhos. E mais tarde, despertados no momento oportuno, seja qual for o tempo. Mas que nos faz também, hoje, conscientes, ver a importância de nos dedicarmos cada vez mais ao Evangelho de Jesus, à codificação, às obras subsidiárias, a série de André Luiz, coleção Na Vida Espiritual, a coleção Fonte Viva, Emmanuel, os romances de Emmanuel, para mim não são só romances, são livros de estudos. Então, a doutrina espírita, ele nos oferece todos os recursos para dilatar os nossos pensamentos. Como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7. O Espiritismo, ele dilata o pensamento. Apresenta, mostra novos horizontes. Então, vamos tendo, à medida que vamos nos aprofundando, que vamos nos dedicando com o coração, vamos sentindo mais confiança. Vamos tendo mais coragem de enfrentar as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. Enfrentamos uma, depois vem outra, e assim a gente vai com fé, com a coragem da fé, porque o tempo nos convida, é tempo de confiança. Não tenhamos dúvida. Não basta dizer eu creio. Não basta não basta falar com os lábios. A partir de hoje terei fé. Porque ela vem de forma espontânea. E aí vamos entendendo melhor quando Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, quando ele afirma a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Mas o que ela necessita é de base, que é a inteligência perfeita daquilo que se crer. E para crer, não basta ver. Mas é preciso, sobretudo, o que, meus irmãos? Compreender. E como que chegamos a essa compreensão? Nos dedicando aos estudos, aos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos dá, que nos oferece a coragem da fé. Então, vai ficando tudo muito claro. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, que quando colocamos a verdade acima dos nossos interesses materiais, estamos trabalhando pelo nosso futuro e pelo futuro dos nossos irmãos, semeando aqui na terra o que colheremos na vida espiritual, e colheremos os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, inicia ali
com o versículo de Paulo aos Romanos 14, 22, que diz: tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. E Emmanuel ali de cara, ele já afirma, ele já nos lembra que Deus pode tudo. Deus pode tudo. Ele nos lembra. Mas Deus, o nosso Pai, Ele não dispensa a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. E Emmanuel então faz uma pergunta: por que te manterás indeciso com esse ou aquele trabalho justo que te foi conferido? Como a nos dizer assim: olha, coragem, faze-o retamente, porque se Deus confia em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante de Deus. É necessário trabalho, demanda trabalho. A aquisição da fé demanda trabalho individual dos mais persistentes. A aquisição da fé demanda trabalho individual dos mais persistentes. E não é Silmara que está dizendo. É o instrutor, é o mentor Gubbio, no capítulo 9 do livro Libertação. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Precisamos trabalhar mais essa fé dentro de nós. E antes de concluirmos, gostaria já de agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção, por essa noite tão maravilhosa. Rogando a Deus e a Jesus que todos nós possamos retornar para os nossos lares envolvidos de luz e de paz. Agradecendo também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Que Jesus os abençoe. E para concluirmos, lembramos aqui uma mensagem que está no livro Cartas do Coração. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei, com o título Confia Sempre. E ela nos diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, não te esqueças, não nos esqueçamos, meus irmãos, que amanhã será outro dia. Muita paz a todos.